Vamos lá então, gurizada. A aulinha hoje extensa, tá? Mas com muito conteúdo, muito conteúdo. Então vamos tentar aproveitar aqui ela ao máximo hoje. É o penúltimo conteúdo da prova. Então vamos aqui. Sujeitos do processo. Gurizada, quando a gente fala sujeitos do processo, assim, quem vai estar ali participando naquele processo? A gente não vai adentrar efetivamente com relação aos atores, porque o juiz é um ator. Quando a gente falar de sujeitos, vamos pensar nas partes. E aí a primeira coisa que a gente não pode confundir é o que é capacidade para ser parte com capacidade geral. Porque quando a gente falar de capacidade geral, capacidade do indivíduo, nós vamos lembrar daquelas hipóteses. Ah, seu camarada é menor que 16 anos. Nesse caso, se ele tiver 16 anos até 17, nós vamos falar de uma capacidade relativa. Se a gente falar de menor de 16, a gente vai estar pensando na modalidade de um incapaz. Se a gente estiver falando de uma pessoa que possui ali algum tipo de deficiência, tem alguma debilidade, seja permanente ou temporária, nós vamos falar de capacidade relativa. Que não se confunde aqui com a questão de capacidade de ser parte. Todo mundo tem capacidade para ser parte. Perdão. Todo mundo tem capacidade para ser parte. Todo mundo. A diferença é que, em determinada circunstância, eu vou ter que adequar a forma que essa parte vai ser representada. Então veja, se eu estiver falando de uma pessoa absolutamente incapaz, um menor, uma criança, nesse caso, o seu genitor vai representá-lo em juízo. Ao passo que, se eu estiver falando de um relativamente incapaz, 16, 17 anos, ou uma pessoa com algum tipo de impossibilidade nas suas faculdades mentais, ou algum tipo de doença permanente ou transitória, nós vamos falar de um assistente. O que vai modificar assim na prática? Sobretudo na hora da qualificação da parte, a gente tem que colocar, e não pode confundir ainda com relação ao advogado. O advogado, ele tem poderes que são outorgados pelo seu cliente, por meio de uma procuração. Por quê? A parte, embora ela possa ter o direito de buscar sua demanda judicialmente, a questão de peticionar, nós vamos chamar isso de capacidade postulatória, que é a capacidade de peticionar em juízo. Então, capacidade civil, nós temos capacidade plena, capacidade relativa ou capacidade absoluta. Capacidade de peticionar chama-se capacidade postulatória, e capacidade para ser parte, todo mundo tem capacidade para ser parte. Vamos lá. Esse daqui já foi cobrado aonde? Concurso de polícia, concursos administrativos, dentro da matéria do direito civil. Qual é o grande pezinho das bancas? É quando ele vai confundir a cabeça de vocês com relação à incapacidade absoluta e incapacidade relativa. Lembre-se, incapacidade absoluta só os menores de 16 anos. Se eu estiver falando de 16, 17 anos, você vai lembrar de capacidade relativa. Ah, vai falar que fulano sofreu um acidente, está acamado, não consegue exprimir mais sua vontade. Relativa. Por quê? Muito simples, vou explicar o contexto disso. Gente, quando a gente pega uma pessoa portadora de uma determinada síndrome que diminui a sua faculdade mental, nesse caso, se eu falar que essa pessoa é absolutamente incapaz, a gente traz um preconceito muito grande e parece bobagem, mas talvez é porque não seja da realidade de todos. Mas imagine o seguinte, quando a gente fala de relação sexual com uma pessoa absolutamente incapaz, a gente está falando de um crime. Porque uma pessoa absolutamente incapaz não tem a capacidade de permitir com ela se tenha um prato de ato sexual. E aí, se a gente pensasse de uma forma retrógrada, ainda bem que melhorou, quer dizer que duas pessoas, por exemplo, portadoras de síndrome de Down, se fossem consideradas absolutamente incapazes, haveria o que ali? Estupro. De vulnerável. E se eu tivesse uma pessoa com síndrome de Down e uma sem síndrome de Down, eu também falaria da possibilidade de estupro. Entende? Então, isso foi uma medida importante para que não tivesse essa discriminação como um todo. Parece, dentro de um contexto da nossa bolinha, que era bobagem, mas não. Para fins penais e para outros fins, não somente esse, foi necessária essa adequação. Por isso que a gente teve que fazer essa modificação. Ainda é uma questão amplamente cobrada em concurso público quando a gente fala, da questão do PCD? Não. Mas sobretudo para identificação, se é capacidade relativa, incapacidade ou plenamente capaz. Beleza? Professor, eu fiz 16 anos, relativamente incapaz. Casei, plenamente capaz. Nesse caso, penalmente falando, eu vou responder por crime? Não, ato infracional análogo, porque não se confunde o direito penal com o direito civil.
Então, nesse caso, responsabilidade penal, 18 para frente. Responsabilidade civil, emancipação, ser aprovado no concurso público, concluir uma faculdade de nível superior, demonstrar que tem subsídio e forma de se manter. Então, essas são modalidades que você consegue sim antecipar a plena capacidade. Show? Bem, quando a gente fala ainda de representação, nós não podemos esquecer que autor, requerente, parte, polo passivo, requeridor, réu. E nós temos que, por vezes, algumas pessoas elas não vão conseguir exprimir a sua vontade, ou elas não vão conseguir, por exemplo, contratar um advogado, ou eu vou presumir que elas sabem do processo e o Estado tem que garantir um mínimo de defesa para essas pessoas. Me explico? Existe um instrumento chamado de curadoria especial, que é o que a gente chama de legitimidade extraordinária, quando vai ter uma pessoa defendendo o direito de terceiro. Você pergunta, como assim, professor? Vamos lá. Imaginem vocês que a gente está falando de uma pessoa incapaz e não tem ninguém para representá-la, não tem os pais dela, que foi abandonada. Quer dizer que ela vai ficar sem direitos? Não. Então, nesse caso, haverá uma curadoria especial, a defensoria pública vai exercer esse ofício. De igual forma, o preso. O preso consegue contratar advogado particular de boa, vai sair, vai ali na esquina e contrata advogado particular? Não, gente. Se o preso não tiver condição de ter um contato externo para contratar alguém, a defensoria pública também vai proteger suas demandas. E por fim, que vai exercer a curadoria especial, é quando a gente fala de citações fictas. Presta atenção nesse termo. Ficta. O que significa isso? George. Seguinte. Existem duas citações. Citação é o ato que dá ciência da existência de um processo. A citação vai acontecer da seguinte forma. O tio Kenny vai chegar lá na sua porta. Já tiveram lá com o Kenny já? Não? Kenny é do seu justiça, daqui da faculdade, professor. Ele vai chegar lá na sua porta para entregar uma cartinha, surprise. Tá aqui, ó. Citação, thumb o nabo. E aí você vai receber uma cópia do processo da inicial. E vai falar, você tem que responder esse processo, tem uma audiência designada. Então a citação é o ato que vai comunicar a existência de um processo, o que não se confunde com intimação. Intimação é uma comunicação ao longo do processo. A citação é no comecinho, é para formalizar o processo, é para pegar autor, magistrado que determinou a citação e o réu para tomar ciência. A citação é um ato importantíssimo. Ele é aquele ato que precisa acontecer sob pena de ter uma nulidade absoluta. Imagina, eu fui lá e citei uma outra Hillary. A nossa Hillary vai ter ciência daquele processo? Não. Se ela for condenada sem que sequer puder defender, a gente tem uma nulidade absoluta. É um vício insuperável. Então, o que acontece? A citação é um ato muito importante no processo. Pode acontecer por carta, com aviso de recebimento, por oficial de justiça. E aí, hoje em dia, até pelo WhatsApp está acontecendo, e está regularizado tudo certinho pelo CNJ, tem alguns requisitos, mas na hora de citação a gente conversa sobre isso. Com relação à citação, tem duas modalidades aqui, onde há uma presunção de que a pessoa foi citada. Me explico? Quando a gente fala de citação por hora certa, eu vi a Lene até falando assim, aquela que ele combina um horário e vai lá. Funciona assim, ó. O oficial de justiça chegou para fazer a citação. Não funciona não. Gomes. Aí chega para fazer a citação Daniel Gomes. Aí chega lá, tal, 10 horas da manhã. Lá, tal, sou oficial de justiça, Felipe, tal, vim aqui para fazer a citação Daniel Gomes. Ele está em casa? Não. Qual é o nome da senhora? É Bia Gomes. Não. Gomes. Aí eu, Gomes? Conhece Daniel Gomes, não? Não. Aí eu vou lá às 16. Aí chego lá. Aí encontro Sara. Opa, tudo bom? Estava vindo aqui fazer a citação do senhor Daniel Gomes. Não conheço não. Como é que você se chama? Sara Gomes. Mas só tem Gomes aqui, né? Curioso. Aí eu vou no vizinho. Assim, eu não consegui encontrar o senhor Daniel. Você sabe onde é que ele está? Não, é que ele sai muito cedo, chega tarde do trabalho. Mais de uma tentativa
o oficial, sentindo que existiu ali o famoso Miguel, o Zig, ele vai bater de novo na portinha e vai falar: familiar Ana Gomes, o negócio é o seguinte, amanhã, 6 horas da manhã, eu estarei aqui. Se Daniel Gomes não estiver, Bira Gomes ou Sara Gomes, quem quer que Gomes que esteja aqui vai receber essa citação. Porque é uma ideia assim, de presunção, porque existiu ali uma tentativa de impedir com que o oficial de justiça alcançasse seu objetivo. Então ele chega no horário, se o Daniel não tiver, ele vai entregar para a pessoa designada, vai certificar isso, e aí, se não tiver ninguém, ele vai voltar depois, virado no giraia, porque ele já estava lá antes e vai tentar. Se realmente não tiver ninguém mais nenhuma vez, ele vai informar o juízo, e aí quando o Daniel Gomes aparecer no processo, ele vai ter muito a explicar. E aí o que acontece? Olha só, brincadeiras à parte, quando a gente tem uma hipótese como essa, nós falamos que há uma presunção de citação, ou seja, eu vou presumir que o Daniel realmente ficou ciente. E a outra é a chamada citação por edital. Quando você tentou todas as formas, nem a hora certa, fumaça, e-mail, não deu certo. Oficiou a polícia, não achou de canto nenhum. Infojude, Infosec, não achou também. Nesse caso, a parte tem que pedir para o juiz a chamada citação por edital. Vai ser apregoado um edital. Hoje em dia não é mais igual antigamente. Antigamente você pagava para sair no jornal, no jornal mesmo, jornal físico. O jornal é tipo um livro grande, um papelzinho cinza. Você pega meio grande assim. É um negócio grandão, era muito utilizado no movimento particular demais de todos nós. Aí o pessoal. Nessa época aí. Então, aí tinha uma partezinha lá que você pagava para ver assim, ó, só das publicações para edital. E mais antigamente ainda você pagava para sair na rádio. Era muito bom. Muito legal. Interessante. Hoje em dia não, quando é digital, fica disponibilizado eletronicamente. Então coloquem o nome de vocês no Google, entre aspas, se aparecer lá, talvez seja bom dar uma olhada. Essa citação, ela também vai presumir que a pessoa foi alcançada. Só que o Estado não pode presumir e falar assim, ele está sabendo com certeza, não tem como. Então, para evitar um prejuízo na defesa, o que acontece? A Defensoria Pública exerce essa legitimidade extraordinária, ou seja, vai defender direito de terceiros, por meio do instituto chamado de Curadoria Especial. Isso aqui também costuma cair em prova de tribunal, tá? Claro, o concurso da Defensoria Pública é óbvio, mas em prova de tribunal, magistratura, costumam cobrar o que é a Curadoria Especial e a natureza dela. Até aqui, alguma dúvida? De boa? Top. Quando eu coloquei aqui necessidade de litisconsórcio, eu tenho que lembrar o que é litisconsórcio. Litisconsórcio é a pluralidade de partes, seja no polo ativo ou seja no polo passivo. Professor, dá um exemplo aí. Digamos que vocês todos compraram na promoção da Black Fraud numa empresa tal. Compraram no mesmo dia aqui, vamos comprar junto, tá com promoção de Vadimec. Necessariamente, todos vocês precisam entrar com uma ação juntos ou cada um pode entrar de forma individual? Consegue entrar de forma individual, não é? Então não há uma necessidade. Mas se vocês quiserem entrar juntos, tem problema? Não, porque é o mesmo fato. Então veja, o litisconsórcio vai ser uma pluralidade de partes, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Pode ser qualquer um dos dois lados já forma um litisconsórcio. Se vocês decidirem entrar em conjunto, nós vamos chamar de litisconsórcio ativo. Mas esse litisconsórcio é facultativo, porque não é obrigatório. Agora pensem em vocês o seguinte hipótese: são casados. Todos vocês são casados. Com regime de comunhão parcial de bens. Aí estava lá, rala, tal, compraram um apartamento. Vocês conseguem vender esse apartamento sem autorização do seu cônjuge? Não. E se tiver uma ação contra o apartamento em razão de uma dívida? Quem que necessariamente tem que estar naquela ação? O casal. Então, ações imobiliárias, de posse, direitos reais como um todo, necessariamente precisam estar aqui. Os dois. E a gente chama isso de um litisconsórcio necessário. Então, quando a gente estiver falando de matrimônio, casamento, união estável, aquisição de bens, imóveis, direito que toca aos dois, então os dois têm que participar. E aí, às vezes, muitas vezes, a galera esquece disso aqui, ó. Outorga uxória.
Gurizada, qual é a regra número 1 da vida? Sabe não? Deixa eu ensinar, não pode esquecer não. Não sejam fiadores. Regra número 1 da vida é bíblico. Deve marcar esse dia no Instagram, é bíblico. Não lembro mais qual que é não, mas tá lá na Bíblia, é isso, é bíblico. Não seja fiador. Mas se por algum motivo tu foi teimoso e decidiu ser fiador, vamos lá, fiador. Se ela for casada, ela precisa da autorização do cônjuge ou companheiro dela. Isso é chamado de outorga uxória. Para vender o imóvel do casal, para dispor de um bem do casal, para representar o outro membro dessa relação matrimonial, você precisa de uma outorga uxória. Professor, mas eu tenho muita dificuldade com esse termo, achei estranho. É só você pensar assim, é um direito que toca o casal? É. Então você precisa da autorização do outro cônjuge, outorga marital ou outorga uxória. Ok? De boa? É uma autorização do cônjuge. Varão ou virar? Varão ou virar com mulher. Beleza? Autorização do outro cônjuge. Show! Oi. Não? Show. Ah, tá. Show. Beleza. Tá. Agora lembra de uma coisa. Você não pode valer-se da sua própria torpeza. Gurizada, presta atenção nisso. Vamos sempre. Vou ensinar uma tese um pouquinho mais avançada para vocês. Como é faculdade, a gente pode falar de tese jurídica. Aqui não é concurso, agora é tese jurídica. O que aconteceu? O Andrezão estava lá, todo maroto, assinou o contrato, foi fiador e disse que era casado. Tá lá, não mentiu. Colocou, sou casado. No contrato, a esposa dele não assinou. Ok? Aí, o Ed era o devedor. Ele era o devedor. André é o fiador. E a esposa do André não assinou aquele contrato. Na hora de cobrar a dívida, o credor viu que o Ed estava lascado e foi direto no André, que tinha acabado de comprar um carro zerinho e um apartamento novo. Pense comigo. O André, que foi fiador, ele pode pegar e falar assim: ih, excelência, olha, minha esposa não assinou, rises. Não pode puxar os bens. Faz sentido isso? O André pode invocar o fato da esposa dele não ter assinado? O que vocês acham? Olha que interessante, presta atenção nisso aqui. A justiça é uníssona nesse ponto. O André tem o consentimento dele. O fiador, gente, por que eu falo para vocês não serem fiador? Porque o fiador é o cara que, se não pagar, eu garanto, com a minha casa. Exato. Um bem de família. Uma casa que a família mora. Então a questão do fiador é muito grave por isso, porque atinge o patrimônio familiar. Então o devedor principal não vai poder ter a casa da família expropriada, penhorada. Mas o do fiador pode. Agora veja, no contrato, o André não assinou? Assinou. Então por ele, maluco, beleza? Tá tudo certo. Então ele não pode, presta atenção nisso aqui, ó. Ele não pode opor, ele não pode apresentar algo que ele mesmo deu causa. Ele não pode se valer da sua própria torpeza. Ele não pode falar assim: ih, excelência, mas olha só, não pode, tá ilegal, porque minha esposa não assinou. Aí o juiz vai falar: mas peraí, tu assinou, não foi? Assinei. Então tu tinha consentimento. Quem que vai poder invocar a nulidade dessa fiança, desse instituto de garantia? E aí, Luizana, a esposa vai fazer um procedimento processual de embargo de terceiro, onde ela vai falar assim: ei, vamos lá. Precisava de uma autorização minha para ele ser fiador, o bem é meu também, e cabia às partes contratantes e contratadas regularizar esse contrato aí. Se o cara está falando desde o primeiro momento que ele é casado, ele não mentiu, ele não agiu de má fé, vocês tinham que ter vindo atrás. E não fizeram. Aí, ok. Entenderam? Na prática é muito comum se errar isso, tá? É muito comum. Então, se eventualmente alguém for advogar, lembre-se disso, vai ficar registrado aí, para que vocês não se confundam. Tese prática realzão. Bem,
Ponto de atenção, vamos lá, gurizada. Quem é que representa a união nos processos judiciais? Boa. Sempre rola em salão. Presidente da República. E muito mais, hoje foi mais assertivo. A Advocacia Geral da União. Então, ações que tem no polo a União, quem vai fazer a defesa vai ser a AGU. Professor, se eu estiver falando tipo Ministério da Educação, servidor da União, ele quer de remoção para poder acompanhar a esposa que passou no concurso público também da entidade federativa, mas em Minas Gerais. Foi muito específico, né? Entreguei, trabalhei nesse caso, né? Entreguei. Então, basicamente, a gente entrou com uma ação pedindo a remoção de um servidor público do DF, que é da União, no caso, morava no DF, que a esposa passou em outro concurso público, também de natureza federal, no estado de Minas Gerais. Existe uma disposição que é possível pedir essa remoção para acompanhar um cônjuge, que foi aprovado em outro concurso. Claro, eles fizeram algumas resistências, como sempre, e é normal, tem que entender que eles têm que defender o interesse público como um todo. E aí, do outro lado, quem tinha que fazer essa defesa foi a Advocacia da União, porque ele tocava o interesse da União. Quando a gente estiver falando de Estado, DF e municípios tem um asterisco gigantesco ali, então eu quero que vocês prestem atenção. Para quem não assistiu, fica aí o jabazinho, lá no podcast, meu ex-aluno, procurador do DF, top. Uma das frases que ele pegou e falou durante o episódio foi assim, essa é muito legal. Ele fala que ele é um advogado, só que o cliente dele é o DF. E não tá certíssimo, exatamente isso. Porque quem vai representar o DF e os estados serão as procuradorias de cada ente. Assim como os municípios serão as procuradorias. Embora o código traga aqui uma disposição específica sobre o prefeito representar o município, trazendo então a figura do representante do executivo. Mas como em Minas Gerais, você vai lembrar, Procuradoria, Estado, DF é batatinha. Municípios também tem a Procuradoria. Meu primo é procurador da cidade tal, do município tal. Perfeito. Então ele vai representar o município. E o código ainda traz a possibilidade da prefeitura. Bem, autarquias. Depende do contexto da entidade autárquica. Esses casos aí, alguns estados, você tem que ter o caso de São Paulo ou não necessariamente? Desculpa, não é? Esses casos que envolvem o União, Estado, município. Sim. Existe duplo grau de jurisdição obrigatório ou não necessariamente? Discussão de jurisdição? Duplo grau de jurisdição. Depende. Tá, beleza, perfeito. Duplo grau de jurisdição, matéria um pouco mais lá na frente, é o seguinte: duplo grau de jurisdição é a possibilidade de recorrer. Então, nós chamamos isso em processo de reexame necessário. Então, demandas que atraem um valor superior a 500, depende de cada entidade, mas vamos colocar assim, base, 500 salários mínimos. Se não tiver uma repercussão para cima disso, não há obrigatoriedade própria de recurso. 500, 100, entendeu? O requisito é esse, É a questão do valor legal. Reexame necessário. Bem, então, autarquias depende da condição dela. Eu não vou entrar propriamente, mas assim, entidade autárquica, fundação de direito público, são coisas que vão estudar mais a fundo em direito administrativo. Mas depende da forma como é a constituição dela. Massa falida. Massa falida, você tem uma empresa, declarou falência. Quem é que vai representar ela judicialmente? O administrador judicial. Beleza? Se eu estiver falando de herança, presta atenção. Herança, assunto bom, vou deixar o povo rico. Por quê? Você vai cobrar percentual do valor da herança com honorários. Então, lembra que qualquer percentualzinho é coisa linda. Herança é top. Herança é top. Cuidado, existe herança na qual é aquela que está sendo discutida. Quando a pessoa morre, nós já vamos falar ali do ponto do princípio de Sarcinho. Essa herança, como regra, não fica sem dono. Como regra. Você já sabe quem são os herdeiros necessários. Então, a pessoa morreu, você vai falar da abertura da sucessão. Só que às vezes você não sabe quem são os herdeiros. E se você desconhece quem são os herdeiros, a gente chama isso de herança jacente. Não sabe, vacante. Então, para que aquela herança ali não se perca como um todo, pode ser nomeado o quê? Uma curadoria específica para aquela designação. Então, é possibilidade fazer uma nomeação de um curador para representar essa herança. Ao passo que, não, está tudo certo, a gente sabe quem são os herdeiros necessários, está vivo. Aí você pode fazer o quê? Você pode lembrar que existe uma figura importante que vai representar esse espólio, conjunto de discussões de negócios jurídicos que envolvem decujos. Traduzindo, presunto morreu. Nesse caso, quem é que vai representar ele?
todas aquelas relações inerentes ao de cujos, seu falecido, vão ser representados por meio do inventariante. Então, quando você for entrar no inventário, você vai abrir o inventário, você vai formar o juiz que você quer ser inventariante, ele vai enviar um termo de inventariante, você vai assinar o termo de inventariante e você vai juntar nos autos. Por que isso? É o seguinte, essas pessoas que vão estar representando, sobretudo, valores, investimentos, elas têm um dever legal. Alguém sabe qual é esse dever legal? Uma obrigação? Prestar contas. Prestar contas. Então, quando a gente falar de condomínio, o síndico tem que prestar contas. Quando você contrata um banco para fazer investimento para você, eles têm que prestar conta. Uma empresa para gestão de investimento também tem que prestar contas. Tutor, curador, toda essa galera que tiver algum tipo de gestão tem que prestar contas. Ok? Então é um ônus. Curador, estou exercendo a curatela, maior de 18 anos. A pessoa vai ser interditada e você tem que apresentar ela. Tem que prestar contas. Sacou? A gente faz o procedimento de interdição. Uma pergunta. Claro. Eu sou curadora. Aí precisa conta de quê, professor? Não tem nada, tá lascado, né? Não, tem, mas tipo assim, porque não é no nome dele, tá no nome da minha mãe já estava viva, então eu devo prestar conta de nada ainda, né? Vamos lá. Vou dar um exemplo fictício e aí tu tira como exemplo. Digamos que você é a curadora da sua mãe, beleza? E tu tem 2 irmãos. Ela recebe a aposentadoria, tem um valorzinho de aluguel que ela recebe. Beleza? Tu está gerindo os bens dela. Eu devo pegar, mas... Entende? Então, assim, o que acontece? Seus irmãos, depois do falecimento, ou enquanto estiver acontecendo a curadoria, pode pedir a prestação de contas. Com que você está gastando o dinheiro dela, para onde está indo o dinheiro dela. Mais recentemente, essa obrigação até, claro, gente, com as devidas proporcionalidades, mas foi possibilitado a prestação de contas em alimentos. O que a mãe estava gastando com aquele dinheiro dos alimentos? Claro que é uma situação extremamente excepcional, não é o cara que chega lá, o Daniel paga 300 conto de pensão e vai com menos, né? Em caso do falecimento da minha mãe, eu sou curador do meu irmão, esse esquizofrênico. Aí você vai representar ele no inventário. Aí eu fui responsável, aí nisso aí que eu tenho que prestar conta. Aí você vai gerir se os outros irmãos, porque ele Eu só tenho mais. só ele, só? Não, eu tenho ele e mais ele. Pronto, porque olha só, quando uma pessoa pensa assim no tronco de sucessão, o que é o tronco de sucessão? A gente pensa nos herdeiros. Então pensa sempre na seguinte regra: a ordem natural é que o de baixo receba a nossa herança. Se não tiver o de baixo, vai para o de cima. Se não tiver o de baixo e o de cima, a gente vai para os colaterais. Entendeu? Então qualquer pessoa que seja detentora desses direitos poderá exigir a prestação de contas. Sacou? Professor, outra pergunta. Professor, lá na frente, eu ou meus colegas, a gente pode trabalhar por nós mesmos? Claro, pode sim. Advogar em causa própria, claro. Ou advogar, por exemplo, para o marido? Com certeza, só tome muito cuidado. Porque, mas no começo sempre envolve. Quem advoga para si mesmo tem um tolo como advogado. Olha o peso dessa frase. Quem advoga para si mesmo tem um tolo como advogado. Por quê? Porque você se mistura emocionalmente. Só uma coisa que você consegue ficar frio, beleza. Mas é muito difícil. Digo isso porque eu mesmo sou um grande consumidor do meu produto. E volta e meia eu fico puto. Então eu vou fazer uma peça, eu vejo uma contestação, fico indignado. Aí minha réplica, que normalmente teria 3 páginas, tem 25 mil, eu já xinguei até a terceira geração para você. Entendeu? Porque você se envolve muito na sustentação oral mesmo. Já fiz sustentação oral na casa dele, graças a Deus deu certo, mas assim, você se envolve. Envolve não, você se envolve muito. Então é difícil se manter distante. É difícil. Bem, vamos lá. Com relação a PJ, aqui ó, pessoa jurídica. Quem representa a pessoa jurídica? Seus sócios ou quem o Estatuto Social da empresa venha permitir que possa representar a empresa, beleza? Pessoa jurídica, você tem sócios administradores, basal, mais pessoas do próprio Estatuto. Sociedade e associações. Se for regular, beleza, o Estatuto da empresa vai trazer exatamente os poderes. Agora, se for aquela associação de fato, que não é formalizada,
ou uma sociedade que também não é formalizada. Aí, nesse caso, a gente tem a figura daquelas pessoas que estão exercendo a atividade. Beleza? Quando a gente vai falar de regular, beleza, você consegue determinar. Os irregulares são problemáticos, porque tem que ser quem faz uma gestão da coisa. Ok? Bem, pessoa jurídica de direito internacional será o representante dele no país. Por isso que é muito perigoso, quando a gente pensa o seguinte: eu fiz essa daqui, vocês tomem cuidado, não caiam nesse tipo de golpe. Uma galera caiu. Fiz investimento em cripto. Não tem um diabo de uma empresa aqui no Brasil. Irmão, não faça investimento numa empresa que não tenha nenhum representante no Brasil. Muito simples. Porque depois você vai procurar um advogado, não tem. Gente, o valor para você fazer uma carta rogatória é absurdo. Carta rogatória é a comunicação do país com um país estrangeiro. Você tem que depender ainda da jurisdição do outro país para poder enviar a comunicação do que está acontecendo de processo aqui. É uma cilada. Não faça isso. Se tiver filial no Brasil, uma sede no Brasil, ok. Se tiver um intermediário no Brasil, ok. Então, em cripto, o que acontecia muito? Tinha uma empresa brasileira que fazia uma captação de investidores e aí ela mandava para fora e fazia esse investimento externo. Se essa empresa interna tiver sede aqui, beleza. Dá uma verificada antes para ver se é limpo ou não. E aí, manda bala. Agora, se não tiver, sai fora. Cilada pura, cilada total. E condomínio, nós temos aquela figura amada, querida, chamada síndico. O síndico. E na maioria das vezes acaba tendo uma confusãozinha com um morador ou outro. Às vezes você é o síndico. E, enfim, ele representa o condomínio, beleza? Ele vai ter a capacidade de representar os demais. Até aqui alguma dúvida? Não? De boa? Se o juiz verificar uma irregularidade na representação, a parte não tem representação, não tem possibilidade de representar, a procuração está errada, o juiz, ele pode meter o louco e extinguir o processo de pronto? O princípio da vedação da decisão surpresa, lembra? Ele tem que intimar a parte, mesmo em questões que sejam de ofício, e aí ele vai intimar, vai dar um prazo para regularizar. Tu tem um prazo, 15 dias para regularizar. Não regularizou. Nesse caso, o juiz ele vai determinar a extinção, e a gente já falou isso lá atrás. Essa extinção é com resolução do mérito ou sem resolução do mérito? Sem resolução do mérito. Vou dificultar. Essa é uma sentença definitiva ou terminativa? Terminativa. Boa. Massa. Very good. Até aqui de boa? A gente vai dar agora o próximo passo. A gente falou de sujeitos, representação, a gente vai falar de deveres das partes. Tranquilos? Luizada, sem olhar para o quadro, o que a gente tem que fazer como parte? Não mentir, cumprir as decisões judiciais, manter o nosso cadastro atualizado, não ficar inovando, criando tese fora do prazo. Eu não posso, de forma alguma, evitar os cumprimentos, não cumprir decisões judiciais. Então, basicamente, você está entrando com uma ação contra outra parte, você tem que agir da forma retilínea, no sentido de fato, agir conforme o processo demanda. Porque se tu não fizer, tu pode ser responsabilizado. Pessoal, como assim? Mas eu não posso lutar pelos meus direitos? Claro que pode, você deve fazer isso. Agora, tem um caso real, vai ficar registrado aqui, que eu estou puto com esse caso. A parte foi lá e apresentou uma petição pedindo provas. Só que o nosso cliente já tinha dado uma autorização para essa empresa ir atrás para buscar essas informações nos hospitais. É um caso bem específico. Não corre sigilo, então de boa, dá para falar por alto. Uma seguradora que se recusou a pagar o seguro da pessoa que morreu. Teve todas as autorizações possíveis, foi atrás, fez uma sindicância, levantou todo o histórico médico da pessoa, falou que fez uma sindicância no processo, e aí pediu para o juiz que fossem oficiados os hospitais para trazer os prontuários. Gente, esse ato, ele ajuda ou atrapalha? Atrapalha. Está vendo que a pessoa está agindo na sacanagem para enrolar? Então, exatamente, perfeito. E aí você já entendeu. Má fé, por quê? Porque ela está tumultuando, ela está protelando. Se ela estiver zumbando, faltando com a verdade, enrolando, de alguma forma ela estiver atrapalhando o processo, enrolando ele, má fé. Agora, imagine vocês. A parte
foi lá e não cumpriu uma decisão judicial. Falou, devolva aquele carro. Não cumpriu. Esse negócio de não devolver, ele está atingindo só a parte ou ele também está indo contra o ato do magistrado? Contra o ato do magistrado, né? Toda vez que você estiver desrespeitando a justiça e não só a parte, a gente vai mudar as nomenclaturas. Nós vamos falar de ato atentatório à dignidade da justiça. E as consequências são distintas. Se você quer que zumbar, atrapalhar a outra parte, beleza. Você vai ser punido por má fé. Aquela má fé, aquela multa, reverte-se em prol da parte. E aí, quando nós estivermos falando de má fé, veja bem, a litigância de má fé ela tem um percentual de 1 a 10%, superior a 1 e até um máximo de 10%. Litigância de má fé. Se você estiver falando de um ato contra o judiciário, estiver atrapalhando o judiciário, nós vamos falar de um ato atentatório à dignidade da justiça, e a multa vai até 20% do valor da causa. Pode falar. Esse ato atentatório à dignidade da justiça, isso é retificado no crime? Não. Isso é só na esfera civil? Ele pode ser entendido como desobediência por desrespeito a uma ordem judicial, inclusive normalmente o próprio magistrado já coloca isso no despacho dele. Por exemplo, quando você usa isso com maior vigor, você tem formas de compelir, fazer com que a pessoa cumpra, mas ela costuma vir de forma gradativa. Por exemplo, vai morrer, Chiquinho vai morrer se não tiver o tratamento médico em 24 horas. Aí se o hospital não cumprir, aí vai uma multa, cada dia R$10.000. Deu 3 dias, a pessoa está assim, levantou a mão, Deus puxa. Aí ele pode informar que aumenta a multa e coloca. No caso do cumprimento, vai responder pelo crime de desobediência. Ou vai entregar um bem que não quer entregar, desobediência. Mas via de regra, assim, vai escalonar. Tá, fechou. Então, assim, ó, como que eu tenho aqui de pronto ato atentatório? O código vai trazer 2 hipóteses padrões, inciso 4 e inciso 6 do dispositivo legal, que é o seguinte: quando não cumprir as decisões judiciais, ou quando ele apresentar uma chamada de inovação recursal, inovação de tese. O que é isso, Bruno? Imagina assim, tu entrou com a ação, tu queria sua tese coletiva, a gente já estudou substanciação. Os fatos, o pedido vinculam o juiz. Aí depois, no meio do processo, você já inventa outra coisa. Aí na hora do recurso, você inventa outra coisa. Isso também, turma, é só para atrapalhar o judiciário. Você não pode fazer inovação de tese do jeito que você quiser. Não é assim. Toda matéria deve ser apresentada no momento correto, sob pena de preclusão. Camarão que dorme, a onda leva. Artigo 336. Toda matéria de defesa deverá ser apresentada no momento da defesa, sob pena de preclusão. Camarão que dorme, a onda leva. Então, se você ficar enrolando, você vai atrasar o processo. E atrasar o processo, morosidade. Então, vamos lembrar lá do nosso querido Rui. Barba, desculpa. Ele diz que a morosidade judiciário nada mais é do que uma injustiça institucionalizada. Uma justiça lenta é uma injustiça institucionalizada, de fato. E daí a prestação jurisdicional fica enrolada, atrasada, truncada e não sai. Então, lembre-se, qual a grande diferença? Ato atentatório, multa de até 20%, vai para a justiça pública. Litigância de má fé, 1 a 10%, a multa vai para a parte. Ok? De boa? Agora vamos falar brevemente do artigo 75. 77. Não, vai seguir. 77, sim, porque aqui a gente vai falar do devido às partes. Vai falar de 78, 80. Aqui na má-fé, se me fala memória, 80 e 81. Artigo mais importante do Código de Processo Civil. Aquilo que move cada um de vocês no seu mais íntimo, que está aqui hoje. Honorários. Honorários, isso aí. A gente quer saber disso aí. Coisa boa. O artigo do amor. Isso aí. Se for para sofrer com o judiciário, que sofre com Paris. Estou triste, estou bravo com a justiça brasileira. Eu vou viajar para os Estados Unidos e sofrer lá. Mas honorários é top. Vamos entender por que honorário é top. Vocês vão entender porque honorário é coisa beautiful. E por que vale muito a pena advogar. Vamos lá. Luísa, vamos começar do começo. Existem honorários chamados de contratuais e honorários de sucumbência. O honorário contratual é aquilo que tu pactua com o seu cliente. George foi lá e foi pegar uma ação de reintegração de posse. Invadiram um imóvel seu, beleza?
Aí chega lá seu imóvel, 500 mil. 500 mil é um imóvel médio grande. Depende da cidade, né? Depende da cidade, aqui em Brasília é um quarto. Um lado escuro, um lugar aqui. Se você cobrar 10% do valor desse imóvel, dá 50 mil. Mas você está na promoção. Você cobrou 2,5. Você cobrou 25 mil para fazer essa ação. O que tu pactua com o seu cliente é chamado de honorário contratual. Aí tu foi lá e entrou com a ação, 25 mil. Top. Ao final desse processo, a parte que perde tem que pagar para o advogado da parte vencedora, veja, pagar para o advogada da parte vencedora, de 10% a 20% do valor da causa. E o seu cliente não tem nada a ver com isso. Então, além de você ter cobrado já os 25 contratuais, o valor do imóvel não era 500, você vai ganhar de 10% a 20% sobre o valor do imóvel. Então, você vai ganhar mais 50. No mínimo. Se você ganhar ação. Então, uma ação gerou 75. Qual que é o ponto principal? O honorário contratual é contrato de disposição entre as partes. O honorário de sucumbência é do advogado da parte vencedora. Quem vai pagar? A parte vencida vai pagar para o advogado da parte vencedora. Ok? Entenderam o que esse artigo é lindo? Ok? Linda, Jorge. Como que o juiz, agora presta atenção, brincadeiras à parte, vamos lá. Como que o juiz vai arbitrar esses 10%? Como que ele vai arbitrar essa métrica? Primeiro ponto é que ele vai ter utilização ali de 3 fatores para determinar sobre quando que vai recair essa porcentagem. Pode ser sobre o valor da causa, que é a demanda como todo, pode ser sobre o valor da condenação e pode ser ainda por equidade. Vamos por cada uma delas. Tu entrou com uma ação, ganhou tudo que você pediu lá dentro. Para o juiz, é mais rápido, mais sério que você veio de acordo com o valor da causa. Agora, o juiz foi lá e te deu indenização, danos materiais, aí vem lá, danos materiais, 15 mil, dano moral, 8 mil, só que você tinha pedido 10. Não é 10, mas 8 é bastante. Estou bem pronto, julgou procedente. Top. Vocês concordam comigo que se ele der o honorário com base no valor da causa, vai ser maior do que a própria parte efetivamente recebeu? Então, nesses casos, o magistrado pode arbitrar com base no valor da condenação. Pediu 1 milhão, ganhou 5. Tem alguma coisa errada aí. Ele vai colocar 10% de 1 milhão? Não, ele vai colocar 10% sobre o valor que a pessoa obteve, que é o proveito econômico. Então, a gente vai falar do valor da condenação. Ok? Ó, aluno meu não vacila com isso aqui. Presta atenção. No Código de 73, anterior ao nosso, você podia falar assim: excelência, condena aí Chiquinho em danos morais. E aí o juiz tirava da cabeça dele o valor. Código de 2015, nós temos que colocar qual é o valor da condenação. Então você não vai me meter o louco. E é meter o louco mesmo. De botar um valor muito alto na condenação que você quer. Porque se você perder, o seu cliente vai ter que pagar honorários. Exemplo. Eu entrei com uma ação contra um hospital. Erro médico. Valor da ação. O cara morreu. Meu pai valia 2 milhões. Não que ele não valha. Pode ser que valha, né? Enfim, mas um valor expressivo. Aí você começa a fazer pergunta para a pessoa. Quantos filhos ele tinha? Ele era a pessoa que mantinha a casa? É o arrimo de família que a gente chama? Qual era a profissão? Para você tentar mostrar para o juiz alguma métrica que encaixe esses 2 milhões. Vocês terem noção, gente, caso real, tá? A vida hoje, erro médico, padrão, o valor da indenização é 50 mil. É muito baixo. Então, para você pegar e discutir essa questão de milhões, você tem que trazer outros elementos de convencimento do magistrado para ele entender aquilo ali dentro daquela realidade. Porque a parte, gente, ela vai estar comovida. Ela vai estar sentindo. Imagina, se perdeu um ente querido. Então, vocês têm que pegar e colocar um basta e explicar a real. Um balde de água fria? Você tem que jogar a real. Porque pense o seguinte, vamos lá.
Nós entramos com uma ação contra o hospital pedindo 1 milhão por erro médico. 1 milhão. O juiz foi lá e julgou parcialmente procedente. Ele concedeu 50 mil de indenização. Nosso cliente ganhou? Ganhou. Mas nosso cliente ganhou e também perdeu? Perdeu. Agora vamos analisar o trabalho do advogado de cada um aqui. O advogado do autor ganhou para o seu cliente 50 mil. Digamos que a gente vai colocar em 10% sobre o valor dessa condenação. 5 mil de honorários. O advogado do hospital aliviou 950 mil. Daquilo que ele aliviou. 95 mil de dívida. Entenderam? Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós formos agir com os nossos clientes. Porque ele vai na emoção. E aí nós temos que pegar e ó, esse é o limite. Esse aqui é preocupante. Caso real, também no escritório. O camarada tinha um software que estava no computador. E aí o condomínio foi lá e não devolveu esse computador. Eu sei que esse software que ele tinha, que tinha achado, vale 1 milhão e tanto. E o cliente estava, nossa, a gente vai entrar com uma ação milionária, gigante, não sei o quê. Pesada, é muito difícil nesse caso. Muito difícil nesse caso. Quando você tem uma situação como essa, porque você tem que demonstrar para o juiz, para além da dúvida, que você pagou esse 1 milhão. Que realmente só tem aquela conta. Que não tem como você acessar a grana de outra forma. E é um caso de altíssima complexidade. É que você tem que pensar. Se o seu cliente perder, a brincadeira para ele é em 100 e tantos mil. Claro que como advogado eu queria que eu cobro um percentual sobre o valor da ação. E se eu ganhar os honorários, mais ainda. Então dá para ficar feliz com os 400, 300 mil reais ali, de boa. Dá até para fazer uma viagemzinha no pessoal das mãos. Agora, vale a pena isso? Nós temos o dever de informar o cliente, tá? Está no nosso código de ética, a gente tem o dever de informar. Então o que acontece muito na prática? Acontece o seguinte, o pessoal entra no juizado especial, porque no juizado especial não tem horário de sucumbência na primeira instância. Aí sabe, você vai ver lá, 30 mil de dano moral, o que foi? Perdeu a passagem. Quanto foi a passagem? 1.500. Você vê umas coisas mais esdrúxulas assim, mas George, o magistrado é ser humano, você acha que ele gosta de ver o cara fazendo isso? Claro que não, gente, está errado. A não ser que você demonstre realmente que, não via sua mãe, ela estava doente, ela veio a falecer, e aí você não foi por conta disso, aí pô, então. Então, uma pegada, né? Um negocinho. Mas é tudo também de como a gente vai expressar. O magistrado, vou colocar em termos de teoria e termos práticos, tá? Para ele trabalhar essa métrica, ele tem de 10% a 20%. Ele tem 4 formas aqui que a lei fala para ele poder aumentar isso, acima do mínimo legal. O zelo do advogado, o lugar, antigamente você não tinha um processo judicial eletrônico, então você tinha que se virar para dar o para lá, a natureza e a relevância daquela ação e o trabalho da causa, a dificuldade dela, a complexidade. Na prática, gente, funciona assim, juiz de primeira instância, 10%. Por quê? É o seguinte, se ele já vota 20%, os tribunais não conseguem aumentar, porque o teto é 20%. Então ele vota 10%. Em sede de recurso segunda instância, normalmente coloca 1 ou 2%. Aí quando chega no Tribunal Superior, STJ ou STF, aí vem a pancada. 20%. Porque dali não tem para onde aumentar. Não tem mais para onde aumentar. Então normalmente é isso, tá? Infelizmente isso aqui é pouquíssimo utilizado na prática. Até aqui alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Presta atenção, isso aqui é um assunto importante. Toca diretamente na parte mais sensível do corpo, o bolso. Ok? De boa? Assunto absurdamente polêmico. Equidade. Vamos lá. O que aconteceu? A equidade ela é utilizada quando o valor é irrisório. Valor muito baixo. Você entrou com uma. Todo mundo tem direito a entrar com a ação, gente. E você não é obrigado a ir para o juizado especial porque sua ação é de R$1.000. Não é obrigado. Mas se você pensar 10% de R$1.000, é 100 pila. Não paga nem o café do rival. Então é muito pouco. E aí o magistrado, aí sim, verificando essa circunstância, do zelo, do trabalho, da complexidade,
ele pode pegar e determinar um valor por equidade. Ele não vai colocar tipo, um percentual. Ele vai colocar, pague 500 mil, 300 mil. Ele vai determinar um valor, porque o valor é irrisório, o valor da causa é irrisório, da condenação é irrisório. Só que isso foi usado de uma forma errada. Bom, chegou uma ação lá de 60 milhões no STJ. 10% de 60 milhões, 6 milhões. Honorários. O tribunal foi lá e falou assim, arbitra em 40 mil. Não está batendo. Parece que tem algum erro. Esse está faltando alguns zeros. Vários. Não, é porque daí você está fazendo enriquecimento sem causa. Falando assim parece uma piada, mas não foi, gente. Isso é uma discussão que foi sedimentada, entre aspas, até recentemente pelo STJ, mas agora foi invocado para o STF para decidir sobre a nacionalidade ou não disso. Veja, o que os tribunais entenderam é que seria uma modalidade de enriquecimento sem causa para o advogado. O STJ contra a própria lei para baixar os honorários. Gente, uma decisão de luxo. A OAB teve que intervir, pediu intervenção de terceiro para se habilitar. Então, essa discussão, eu espero que ela não seja revista, porque senão vai ter muito menos amor no artigo 85. Muito menos. Aí tem um problema. Aí talvez até eu faça concurso. Porque daí realmente vai mudar tudo. Aí muda tudo, muda toda a lógica sistemática de honorários desde o começo. Tá? Então, eu acho muito difícil, mas, enfim. Equidade, então, em termos práticos, é quando o valor é muito baixo, você vai lá e tem ali o juiz arbitrando por um valor menor. Beleza? Pergunta da Anaí: posso advogar em causa própria? Posso. Se eu advogar em causa própria, eu ganho honorários? Sim, você ganha honorários. Pode fazer sim. Eu ganho honorários nas fases processuais? Veja, você vai ganhar honorário até sentença, estipulado honorário. Recurso, você recorreu, ganhou de novo, aumenta o percentual, e aí vem a coisa linda, coisa beautiful, maravilhosa. O processo funciona assim, sabe? Petição inicial, citação, audiência de conciliação, contestação, réplica, audiência de instrução, sentença. Fase de conhecimento. Da sentença cai um recurso chamado apelação. Apelação. Do acórdão da turma cabe debate de declaração, depois cabe RESP e RE. Recurso especial vai para o STJ, recurso extraordinário vai para o STF. Foi para o STJ, chegou lá. Você pode agravar, agravo interno, embargos, blá 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 blá. Saiu do STJ, não ganhou, vem para cá para o STF, e aqui também cabe os mesmos recursos. Blá 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 blá. Acabou, transitou em julgado. Volta lá para o juiz de primeira instância e você tem que fazer uma petiçãozinha chamada de petição de cumprimento de sentença. Aí o juiz fala: pague em 15 dias, porque se você não pagar em 15 dias, artigo 223, você vai pagar multa de 10% e mais 10% de honorários. Então lembra aqueles 20% que a gente já ganhou? Vai ter mais 10 ali. Porque o cumprimento de sentença vai nascer toda uma nova estrutura, um novo segmento, zerando aqueles honorários. Pode ver lá. Eu gosto dessa ação. Contra-razão é a defesa de um recurso. Todos os recursos, quando for fazer a defesa dele, a gente chama de contra-razão. Então, na contestação, primeira fase, faz o conhecimento da sentença. Agravei, contra-razão de agravo. Embarguei, contra-razão de embargo. Recurso especial, contra-razão de recurso inicial. Contra-razão é a defesa em sede de recurso. Oi. Sucumbência. A parte que perdeu vai pagar para você. Agora, quando você perde, é um problema, porque você perdeu, você tem que pagar para advogar da outra parte. Use como parcimônia. Essa parte consideramos que o é detento da gravidade da justiça por causa da operação. Essa aí é diferente da opinião. Mas aí ele aciona lá como requerido, no sentido do só de ação prévia. E eu que constituo advogado para me defender aí da minha situação. Lá no final, declara que os dois perderam, não deu para ninguém, aí sucumbência a receita. Sim. Logo, ela detenta da gravidade da justiça para dizer
conhecimento de pagar. Aí você ferrar por 2 vezes, né? Joda adiantou um assunto muito triste, toca no nosso coração, no nosso íntimo. É a tal da pobreza, da parte. É chamada hipossuficiência ou pobre juridicamente falando. O que acontece nesses casos? Se a parte for beneficiária da gratuidade e justiça, cadê a gente? Se ela for beneficiária da gratuidade e justiça, e você ganhar a ação, aí você não vai receber os honorários. Mas eu tenho uma dica. Percebeu? A parte ela é condenada em honorários, só que a exigibilidade dela fica suspensa. Então anote o nome no caderninho ali, ó, do rancor. Faça um bom fake. Fake justo. Acompanhe nas redes sociais. Acompanhe por esses 5 anos. Normalmente estagiário é muito bom fazer isso. 5 anos. Faz uma promessa. Se você conseguir achar bem desse cara, você tem um percentual. Você vai ver esse estagiário trabalhando com brilho nos olhos. Acompanhe ele por 5 anos. Faz ali um caderninho do ranço. Anota o nome do CPF da pessoa. Vai acompanhando. E torce para essa pessoa sair da pobreza jurídica. Se ela sair da pobreza jurídica, aí você consegue ir atrás dela. Se ela postar um carro na praia, você vai atrás. Vai até 5 anos, né? Todas as horas. Menos pesado. Gente, é bom demais. É bom demais. Estou falando, eu fico todo dia muito puto no judiciário. Todo santo dia eu acordo assim, puto. Por quê? Porque é audiência, puto. Mas aí depois eu olho no final de onde você estou lá assim, na Itália, vendo uma coincidência. Chorando de ódio. E lembrando dos honorários. Gente, é isso. É um amor e ódio. Não, brincadeiras à parte, assim. Concurso público. São 2 portas. Você fecha a porta da pobreza e da riqueza também. Se você for rico com concurso público, tirando o tabelião, o procurador, são concursos que dá para ficar rico. O resto tem um negocinho. É um dinheiro que vai vir, fechado. Mas não vai vir mais que aquilo. Se vier, tem alguma coisinha extra. Tipo, igual o caso do PI andando de Porsche. Pareceu estranho. Chegou ali no quartel de Porsche a primeira vez, olhamos, não falamos nada. Numa segunda me pareceu muito esquisito. Numa terceira, uma caminhonete. E no quarto dia, uma Porsche de novo. Ou ele é herdeiro. Esse caso é real, tá? O cara foi preso, inclusive. Ou ele é herdeiro, ou algo está muito estranho ali. Se você vai contar o cara fez diferença. É aquele sabe, né? Foi, o cara foi preso. Mas calma, ele estava envolvido na corrupção. Se ele fosse meu cliente, era inocente até que quem julga é o juiz. Mas tá vendo como é um sentimento muito natural do humano? A tal da inveja? Entendeu? É natural, gente, é brincadeiras à parte, né? Era muito disso aí, né? A realidade é muito disso. Não, ele é um investidor agressivo. O quê? Na criptomoeda não no tráfico, claro, né? Porque não tem como. Qualquer coisa que te promete um retorno muito grande tem alguma coisa muito errada aí. Mas assim, não quer dizer, por exemplo, policiais do DF, por exemplo, mais antigos, quando não tinha essa bolha imobiliária, o que eles fizeram? Policial civil, policial militar das antigas, eles compraram um monte de terreno, construíram vários lotezinhos menores, no bairro Tabatinga, e eles têm uma renda assim, considerabilíssima, a título de aluguéis. Aí esses mais antigos, eles realmente têm assim, uma estabilidade financeira incrível. Porque se não tiver aposentado, ele ainda tem o salário mais todos os aluguéis. Okay? Mas assim, acabou de passar, em 2013. Oi? É um pouco fora. É um pouco fora, mas tem dedicação exclusiva, ninguém pode falar isso. Alguma coisa de errado aqui. Ah, pode generalizar, mas. Cuidado. Ponto importante, vida prática e prova. Isso aqui já caiu com concurso público diversas vezes, concurso público de carreira, tá? Várias vezes. E na vida prática, o AB, isso aqui também é cobrado. Magistrado, você foi lá e entrou com a ação, primeira instância, ganhou. Aí na segunda instância, a parte contrária
perdeu. E o desembargador não falou nada de honorários. Mecanismo correto. Embarga, esclarece, fica top. Só que acontece situações onde você perde na primeira instância, vira na segunda instância, e o acórdão não falou nada de honorários. Gente, o Código de 73, anterior a esse, era muito triste. Que é o seguinte: camarão que dorme, não leva. Então, se o tribunal não se manifestar sobre honorários e você não tivesse questionado, já era, naquele passado. Hoje, você pode entrar com uma ação autônoma só para discutir honorários. Você pode falar, excelência, o senhor esqueceu de arbitrar honorários, e entrar com uma ação individual. Porque o que acontece? Isso foi para proteger advogado? Não, gente. Isso foi muito simples. Você está acostumado a todo dia lidar com o judiciário, todo dia ver decisão judicial. O que você espera é que o grosso, o básico, esteja lá. Mas às vezes não está. Então é um erro do judiciário que não podia prevalecer sobre uma falta de atenção sua também. Porque existe um erro dúplice aqui, é um erro de duas mãos. O judiciário tem o dever de fazer, você tinha que ter mais erro no seu caso. Então, como é um erro dúplice, vou pensar que é uma culpa dos dois, então para tentar deixar aquilo aí proporcional, vamos permitir que ele entre com uma ação depois, sozinho, para arbitrar. É possível fazer isso. E aí, uma questão importante, prática, vocês vão ver isso muito mais na prática do que no ambiente acadêmico, que é uma sentença parcialmente procedente. Vamos lá, gente. Entrou com uma ação, pediu 10 mil de indenização, o juiz deu 5. Você ganhou? Ganhou. Você também não perdeu? Perdeu. Concorda comigo? Perdeu. Você pediu 10, ganhou 5, você ganhou 5, mas também deixou de ganhar 5, porque o advogado da outra parte conseguiu reduzir. Então eu tenho uma parcial procedência. Nesse caso, para arbitrar honorários, o juiz vai arbitrar por proporção. Ele vai colocar assim, 50%. Arbitra os honorários em 10%, sendo metade para um, metade para outro. Isso aqui é muito comum em ações contra o Estado. Ações contra o Estado, isso acontece demais. O camarada vai pedir um valor retroativo de servidor público. Inclusive tem agora uma bola da vez a gente fazendo, viu? Um montantezão absurdo, 500 mil, 600 mil, 1 milhão. Aí você pediu 1 milhão, ganhou 700. Pô, ganhou, você ganhou na proporção de 70 por 30. E o magistrado pode aqui, colocar isso, 70 por 30, de honorários. Então ele arbitra em 10%, desses 10%, 70% é responsabilidade do Estado, 30% é responsabilidade do seu cliente. Então, sentença parcialmente procedente, ele pode determinar uma proporção da divisão dos honorários. Ao passo que pediu 1 milhão, veio 955. Você ganhou 95,5% do caso. Se a parcela for mínima, aí o juiz desconsidera essa parcela mínima da outra parte que ganhou o mínimo, diminuiu o mínimo, e aí coloca na integralidade. E aí poupa. Beleza? Turma, até aqui alguma dúvida? Não? De boa? Último ponto da sala de hoje, da aula de hoje. Vamos lá. Gratuidade e justiça. Presta atenção. Isso aqui, na prática, vocês vão usar muito. Gratuidade e justiça é uma forma de acesso ao judiciário. Então, o Capelletti e a quando eles fizeram lá a teoria das ondas renovatórias, acho que eu já cheguei a falar aqui em sala. Ele falou, tem que ter uma defensoria pública, tem que ter a disseminação de informação, tem que ter a gratuidade e justiça. Gratuidade e justiça é a possibilidade que a parte do suficiente pobre possa buscar no judiciário a sua devida tutela jurisdicional. Então, quando você pede a gratuidade de justiça, ela é uma preliminar, ela é antes de adentrar no mérito prévio. Você vai falar, excelência, meu cliente é pobre com o conceito jurídico. Como que eu tenho que alegar isso? Veja, a primeira coisa é você verificar a condição do seu cliente. Aqui no DF, a gente usa a referência da defensoria pública. Então, pessoas que ganham até 5 salários mínimos são pobres juridicamente falando no Conselho Federal. Juridicamente falando, beleza? Para que você faça isso como pessoa física, você vai pegar uma declaração de hipossuficiência, uma declaração onde a parte vai falar: eu, Felipe Rossi, CPF tal,
Professor, declaro para os devidos fins que sou hipossuficiente. Que não basta ser pobre, tem que atestar que é pobre. É obrigação de tudo. Esse é blá blá. Vem atestar para os devidos fins que sou hipossuficiente, não tendo condição de arcar com as custas processuais sem prejuízo meu e de minha família. Nos termos do artigo 98 da Lei 1650. É uma declaração simples. A magistrado olhou e falou assim: professor, pobre, certeza, pobre não, pobre. No caso da pessoa física, existe uma presunção de que a pessoa que assinou a declaração ela é pobre. Mas claro, se o juiz vê lá assim, servidor público federal, hipossuficiente, ele fala: difícil o servidor público ganhar menos que isso aqui, viu? Aí ele continua a parte para trazer comprovante. Tem um caso muito triste, em 2013, né, com o escritório, trabalhava no escritório dos outros, o cara ganhava tipo, uns 20 mil reais. É casado com uma médica, 4 filhos, 3 portadores de doenças congênitas, então deficiências que geravam uma condição e uma baita dificuldade, e um que não tinha nada. É óbvio que o custo para manter essa família é muito alto. A esposa morreu bastante caro. Então aqueles 20 mil que ele ganhava, todo mês ficava negativo. E a gente entrou com ação justamente para que fosse garantido o tratamento médico específico para ele poder se manter, porque não estava dando, a conta não fechava. E aí, óbvio, quando viu ali o servidor, o juiz pediu que demonstrasse imposto de renda, tudo para comprovar a renda do cara. Só pelo imposto de renda, não ia dar. Então teve que pegar todos os extratos bancários para demonstrar todas as custas, circunstâncias, voltar nessa infelicidade. E aí um cara ganhou 20 mil teve direito à gratuidade de justiça, porque naquele contexto ele era pobre. Porque ele não tinha qualquer valor líquido para ter revertido isso ao proveito. Então nesse caso ele era pobre, judicialmente falando. Então, existe ainda um aspecto muito subjetivo na ideia do que seria pobre, porque não tem elementos objetivos. A lei não fala 5 mil é rico, 5 mil é pobre. Não. O magistrado tem que ter a sensibilidade de analisar no caso concreto. Alguns tribunais, como Goiás, Minas Gerais, para concessão da gratuidade de justiça, eles são mais tranquilos. Ao meu sentir, inclusive até superando um pouco além do razoável, saindo um pouco além, porque lá as custas são muito altas, então realmente impede a atividade jurisdicional das partes. Ela é muito cara os custos. Então é um pouco mais complicado. Não quer dizer que não tem, tá? E também não quer dizer que são todos assim, mas é uma prática bem comum. Quando eu falo de pessoa jurídica, e aí presta atenção, quem quiser ganhar dinheiro, início da advocacia, você está começando a pegar um cliente, é muito comum que você mora num prédio, aí o síndico sabe que você é advogado, já começa a perguntar uma coisa: você quer dizer que daqui a pouco vem aquela proposta? Quer ser advogado por novidade? Por acaso quer. Você garante relação mensal, você vai ganhar 10 a 20% de toda a cobrança de dívida do condomínio. Se a pessoa não pagar, você tem hora o apartamento dela, obrigação para o terreno. Não é um bom negócio, não, é um excelente negócio. Mas aí vai a dica de ouro: é possível pedir gratuidade de justiça para a empresa? A resposta é sim. Só que a diferença é, se na pessoa física eu só vou juntar a declaração e eventualmente se o juiz pedir mais elementos eu trago, na pessoa jurídica não é assim. Além da declaração, ele já tem um dever. Qual é o dever? Demonstrar elementos mínimos para o magistrado, desde naquele momento inicial, entender que você não está agindo de má fé. Então você pega o balancete do condomínio, mostra que a receita está diferente dos custos, que não está batendo. Então, pessoa jurídica, é possível ter gratuidade de justiça? É, desde que ela comprove. Pessoa física, presumido. Ok? Isso aqui é dica de ouro para advogado, viu? Sobretudo no começo. De ouro. O que está abarcado pela gratuidade de justiça? Custas judiciais, selo, carta, emolumento de cartório. Se 2 pessoas hipossuficientes estão divorciando, até o ofício para o cartório e a nova certidão vai vir de graça. Perícia, olha só, perícia, exame de DNA, é aquilo que atinge nossa alma, lá no fundo, honorários de substância. Então, isso tudo aqui do artigo 98 vai trazer a possibilidade de estar abarcado pela gratuidade de justiça, quer dizer, a parte não vai ter que pagar. Só que existe essa luz no futuro. Se depois de a parte,
ela não vai ser isenta, ela vai ser condenada aos honorários, só que a exigibilidade ficará suspensa. Ou seja, se em 5 anos a condição de vida daquela pessoa mudar, você vai lá e pode pedir, entrar com uma ação de desarquivar o processo e pedir para cumprir aquela ordem dos honorários, aquela condenação. Beleza? Então existe essa esperançazinha no fim do túnel. Isso acontece também para perícia, tá? Perito particular, perito judicial são coisas distintas. Particular é você que contrata. Perito judicial funciona assim: o judiciário tem um registro contábil, engenheiro, eles têm um registro de pessoas que vão lá e se oferecem para prestar esse serviço. Aí tem essa lista e tal, escolher um perito, ele vai ter que apresentar a proposta. Aí vai lá, os mais caros são aqueles de demarcação de terra. Esses daí são caríssimos. Grafotécnica, uns 7, 8 mil, contábil não é muito caro, uns 13,5, 4 reais, dependendo do tamanho da conta. Se a pessoa for beneficiária da gratuidade de justiça, o Estado paga. O DF, se não me falha a memória, paga até 3.500. Que exceder daquilo ali, aí fica para parte. Fica para parte quando? Se ela sair do estado de vulnerabilidade, nesse prazo de 5 anos você pode cobrar dela. Agora, o que não está cobertado pela gratuidade de justiça? Lembra que a gente falou de má-fé, ato atentatório? Essas multas, galera, não entra, porque isso daqui é o quê? É falta de honestidade. Então é falta de lealdade processual. Nesse caso, aí não está cobertado pela gratuidade de justiça, você pode executar assim: má-fé e ato atentatório. Se a parte conseguiu, o termo correto ela teve a concessão da gratuidade de justiça. Não cabe recurso da concessão. Ah, excelência, mas o Jorge está mentindo, ele é rico. Olha aqui, ó, eu tenho foto dele viajando. Ele estava nas Maldivas. Como é que ele é pobre? Gente, não cabe recurso, mas cabe um procedimento chamado de impugnação. Você vai apresentar um termo simples impugnando a concessão indevida. Lembra que eu falei para a pessoa física presume? Jorge foi lá e colocou: sou o quê? Professor. Só eu não sou filho. Escola, professor é matado, você vai ganhar a vida. Professor. Seja professor. Professor. Aí a outra parte vai lá e impugna, porque você conseguiu a gratuidade. Professor, mas professor é aqui nas Maldivas. Aí o juiz no mínimo vai ficar com dúvida, vai te intimar para trazer contra-cheque, declaração de imposto de renda, extrato bancário. Indeferimento. O indeferimento é quando o juiz nega, aí cabe recurso. O recurso cabível do indeferimento de gratuidade de justiça é o agravo de instrumento. E se o juiz mudar de ideia, revogar, também cabe recurso, agravo de instrumento. Então, a única hipótese que não cabe recurso é no caso da concessão. E para a gente finalizar a aula de hoje, essa daqui é uma terapologia que vários juízes fazem, e essas precisam ficar ligadas em dobro. O artigo 98 vai falar sobre gratuidade, requisitos e tal. 99 vai falar: independentemente da pessoa ter advogado particular ou não, ela pode ter gratuidade de justiça. E aí vem decisões que, com a devida venda, são bem questionáveis. Mas não, mas ele tem advogado particular, então ele não é pobre, não. Tem alguma coisa a ver com a outra? Não, e se eu fiz um contrato ad êxito? O que é um contrato ad êxito? Só vou ganhar quando você receber. Ou pro bono, de graça. Lá no escritório a gente faz causa de graça. Claro, não é feira, né? Mas anualmente a gente escolhe algumas demandas, não juro alguma coisa para fazer pro bono. Para devolver para a sociedade, né? Devolver. Então, nesse caso, advogado particular não pode ser fundamento idôneo ou exclusivo para afastar a gratuidade de justiça. Turma, até aqui, alguma dúvida? Pouquíssimo tempo hoje. E tipo assim, professor, inventariante. Inventariante pode pedir gratuidade de justiça também. Pode, né? Porque tem, tipo assim, igual o Piauí, morre muita gente, aí deixa a casa, deixa não sei o quê, aí eles, pela renda deles, que ganham só, como é que fala, aposentar, Sim, pode aí pedir pede, gratuidade, né? pode pedir. Mas aí como é que nós ganhamos em cima? Você ganha em cima do nós advogados? Sobre o valor do inventário. Sobre o valor dos imóveis. Exatamente. Cobrança de inventário, leva isso ao seu coração. Cobra em cima sobre o montante do inventário que está sendo discutido. Vai trabalhar nisso.
Ó, de 3 a 8% é super comum. De 3 a 8%. Inventário dá trabalho. Inventário dá trabalho. Não cobre barato. Inventário é aquele tipo de ação que dura 12 anos, 10 anos. Se tiver treta, cobre caro. E vou mais além. Aprendam a fazer cobrança de administração de contrato. R$100, ó, está até gravando. Isso aqui é do meu curso, está aí gratuito. Se você aprende a fazer cobrança de taxa de manutenção, você não passa fome com uns anos de advocacia. Não passa. Não passa. Se você cobrar R$50 por mês de cada cliente, você vai ver que vai dar uma diferença no seu orçamento brutal. Brutal. Em 5 anos de advocacia, a sua renda passiva ela vai ser relevante. Ela vai ser considerável. Vai por mim. É só fazer do começo. Coisa que eu não sabia, viu? Eu vim aprender poucos anos, 4, 5 anos para trás. Se você faz desse jeito, pode ter certeza, sua estabilidade financeira está garantida. Aí não precisa ter medo de advocacia, não. Saber cobrar taxa de acompanhamento de contrato. Além do contrato, você vai lá e vai colocar assim, ao fim do pagamento do honorário, sei lá, você combinou 5 mil. Mensalmente ele vai pagar uma taxa de R$100. Você vai achar bom e o seu cliente vai entender por quê? Porque depois do tempo, parece que como ele não está mais pagando, ele fica meio assim de cobrar. E você vai ficando desanimado com as ações. Ele também vai ficar achando que você não está fazendo nada. E você cobrando, ele está achando que você está trabalhando. Exatamente. Então, assim, cobre. É uma relação natural. Eu sei que a gente fica um pouco temeroso no começo, mas cobre. Quem quer advogar, quer fazer uma advocacia de sucesso, esse bizu aqui pode ajudar muito. É um dos caminhos, tá? São vários caminhos que você pode alcançar. Mas esse não é o monte, não. Isso facilita bastante a vida. Fechou? Top? Do monte? Então, é isso, pessoal. Um abraço.